E apresentar, Zuzu, nosso convidado de hoje, meu querido. Você achou que ele não vinha? Jornalista e blogueiro teve uma prisão preventiva... Uma prisão preventiva decretada pelo STF em dezembro. Ele é o jornalista, como eu falei, o blogueiro Oswaldo Eustáquio está aqui. Tudo bem, Oswaldão? Tudo bem. Uma salva de palmas, pode aplaudir aqui. Muito bem. Pode aplaudir. Obrigado por ter vindo. Ô, Eustáquio, me fala uma coisa. Só uma correção para iniciar. Eu não tenho blog. Então Tá não tem que ser blogueiro, né? Não, mas você tinha internet. Sou jornalista profissional, diplomado. Sim. E conhecido como blogueiro bolsonarista, e não tenho nenhum problema quanto a isso, mas só fazendo uma correção, porque eu nunca tive blog. Então, logicamente, nunca poderia ter sido blogueiro. A grande imprensa me chama de forma equivocada, mas não tem problema, pode me chamar Então, de blogueiro. Já acostumei com isso. Jornalista. O que acontece é o seguinte, é meio um preconceito. Como se blogueiro fosse mesmo. É meio um preconceito que tem, porque o que acontece? Antes do fenômeno de rede social, de internet, de blogs, não tinha tanta importância como muita gente que veio da... Aqui na Jovem Pan tem muita gente que também veio veio do YouTube. Esse aqui veio do YouTube. Eu também. Esse aqui veio do YouTube e tal. Não tinha essa... a grande imprensa fala, esse cara é blogueiro. É youtuber, né? Youtuber, tal. Mas você surgiu ali fazendo os vídeos, fazendo essa... que seria alternativo, vamos chamar assim. Na verdade, eu sou jornalista profissional há quase 14 anos. Me formei em 2009, em Curitiba. E trabalhei nos principais jornais do Paraná. Gazeta do Povo, fui trainee da Globo no Paraná. Entendi. E então eu vim da grande imprensa. E quando eu começo a apoiar Bolsonaro, e nos Estados Unidos isso é muito comum você ter um lado, no Brasil não. E aí eu sou banido da imprensa por ter um lado. Naquele momento eles falam assim, o Oswaldo é blogueiro. E por que eles me chamam de blogueiro? Porque se acontecesse comigo o que aconteceu com qualquer jornalista do Brasil, o Jornal Nacional estaria falando todos os dias sobre isso. Então eles têm que me chamar de blogueiro para não me colocar na classe dos jornalistas. E aqui não há nenhum preconceito contra o blogueiro, nem contra a internet, porque, aliás, a internet rompeu uma bolha. Mas isso aí é uma forma pejorativa que utilizam para quê? Porque nenhum dos outros jornalistas da grande imprensa talvez aguentaria passar um pouco do que eu passei. Mas é só uma ressalva. Tá, foi o Alex Paim que fez a pauta. Depois você procura ele. Mas o Paim que colocou blogueiro. Resolve com ele. Deixa eu falar, mas agora eu fiquei curioso. Você tomou muita porrada, né? Muita porrada. Muita porrada. Abra o coração. Conta o que aconteceu. Muita porrada. Eu fui preso pela terceira vez, de forma ilegal, imoral e inconstitucional. Eu não sou nem acusado, nem fui acusado. Não fui indiciado. Não fui condenado, por óbvio, porque não fui acusado. Fui preso no dia 18 de dezembro de 2020, aniversário da minha querida esposa, Sandra Terena. Fui levado para Papuda, direto para Papuda. Quando eu chego lá, me colocam no corró, mandam eu ficar pelado. Tira a roupa. Eu tirei a roupa, fiquei nu. E eu saí abraçado com a bandeira do Brasil. Engraçado que o ministro Alexandre de Moraes, quando mandou me prender, parece que chegou o mandado junto da Globo. Porque a Globo chegou antes da minha casa. Caramba. A Globo chegou antes da minha casa. E eu saio abraçado com a bandeira do Brasil, a minha característica. E quando eu chego na Papuda, o cara falou assim, tira a roupa, tirei a roupa, me dá essa bandeira, nós vamos queimar tudo isso aqui. E daí eu falei assim, a bandeira não. Daí ele falou assim, me dá a tua aliança também. E daí tirou a minha aliança. E quando ele tira a minha aliança, e depois eu descubro que não pode ter a Bíblia na Papuda, eles me tiraram tudo que eu tinha, do meu tripé, Deus, Pátria e Família. Você é conservador? Conservador, lógico. Desde criança. De família conservadora, do Paraguai e do Brasil. E quando eu fico nu, no corró, que é aquele local que eles... Antes da cadeia, da cadeia, fico nu, passa no jornal hoje a Maju falando, blogueiro bolsonarista foi preso. E a massa carcerária ouvindo me esperando. E eu fui para um bloco com 450 presos. Me colocaram na cela 13. Cada cela tem 8 camas. Bem na 13. Bem na 13. 8 camas ou jegas na linguagem da cadeia. Para 25 a 35 presos. Quando eu chego lá, os caras falam assim, você é o bolsonarista, né? Você sabe que o Bolsonaro não vai dar o indulto de Natal pra gente. E a gente vai te bater. Daí eu falei o seguinte, se enganaram vocês. O Bolsonaro tá ruim até na cadeia. O cara tomou. E eu falei pra eles assim, vocês estão enganados, meus amigos. Não é isso que vocês estão falando. Vocês estão equivocados. Quem subjuga vocês é a esquerda. E eles, como assim? Daí eu falei assim, vocês acham que a culpa é do Bolsonaro, dessa marmita, ou a xepa, ser ruim? É a culpa do Bolsonaro? Isso aqui tá vindo há 20 anos, tá ruim. Vocês, todo mundo aqui, ó, de branco. Comunismo funciona na cadeia. Todo mundo de branco, andando de cabeça baixa, não pode olhar pro policial.
E aí, o policial me leva ao almoço, policial penal. O almoço não desculpa a janta. E eu não como a janta. Aquela janta na cadeia, na Papuda, é pior que a comida dos porcos. E eu também não estava muito bem, que tinha acabado de ser preso. Come, seu animal. Eu falei assim, não estou com vontade de comer. Come, seu animal. Eu falei assim, opa, peraí, você me respeita. Eu não sou animal. Ninguém aqui é animal. Do que é você está me respondendo? Eu falei, não, estou falando que ninguém aqui é animal. Me tiraram da cela e falei assim, ó, por causa desse aqui, ninguém vai ter banho de sol amanhã. Porra, 450 presos, 14 celas. Todo mundo já, não sei o que, porra, nem tiveram como me bater ali, brigar comigo, porque já saí e fui pra solitária, na mesma noite do dia 18. Quando eu chego, o policial diz assim, agora você vai dizer que é um animal. Eu falei assim, eu não sou um animal. Ele é um animal. Eu falei assim, então você é um animal. Putz, que coisa. E eu tô falando pra você de uma forma transparente. Podia vir aqui dizer que apanhei quieto. Sim, senhor. Pois não, senhor. Cabeça sim, senhor. baixa. Não, sim, senhor, não. Senhor. Sim, seu polícia. Se falar sim, senhor, apanha também. Tem que ser seu polícia. Sim, seu polícia. E daí quando eu falei, eu falei assim, animal é você. E aí, eles me quebraram de cacete. Aí, já começaram a me dar porrada, tipo num corredor polonês, assim, uns 8. E um me pegou por essa mão e torceu essa mão. E outro me torceu por essa mão. E outro me enforcou. Quando me enforcou, ele fala que você é um animal. E eu até talvez falaria. Até talvez falar. Até não quero me passar por corajoso aqui. Não quero. Mas quando me soltaram o ar, eles me jogaram spray de pimenta no rosto. Que é isso? E começaram a me bater com a tonfa na boca do estômago. Eu tenho marcas até hoje aqui no meu braço. Porque nem exame de corpo de delito deixaram fazer. Eu fui espancado. Eu fui torturado na cadeia. E aqui, Emílio, não se trata de direita ou de esquerda. Se trata de uma questão humanitária. Fui espancado na Papuda. E eu estou trazendo essa denúncia aqui, não de forma vazia, porque já o fiz no Ministério Público do Distrito Federal. Mas me fala uma coisa, você foi preso, foi prisão preventiva, não é isso? O que não foi... A troco de quê? No fim não foi nem julgado, no fim não... Nem acusado fui. Veja, eu fui preso 3 vezes. A primeira vez fui preso em Campo Grande, porque a delegada Denise Dias Ribeiro Rosa, uma delegada que está à frente do inquérito 4781 das fake news e do 4828 dos atos antidemocráticos. Então, isso aí é aquela história que foi um monte de gente. Teve humorista que veio aqui, que foram na casa dele. Teve lá um primeiro momento... Foi esse processo. Foi do Careca. Esse processo. O primeiro foi humorista. O Rei Bianchi. O Rei Bianchi, foram na casa dele, ele teve aqui também e tal. Foi uma coisa que ninguém entendeu. Polícia Federal chegou de manhã na casa dos caras, bateu na porta, pega o computador, tal, não sei o quê. Lá você já foi preso? Não, ou não? Lá tinha uma busca e apreensão contra mim. Tá. Naquele momento. Mas é raro a minha casa. Na tua casa, onde? Em Brasília ou em Curitiba? Ou tua casa era onde? Eu tenho residência em Brasília, Curitiba, Pedro Rua Cabaleiro, no Paraguai. Tá. Da minha família. Eles foram na casa do meu pai em Curitiba. O meu pai é Oswaldo Eustáquio. Eu sou Oswaldo Eustáquio Filho. Chega lá, a Polícia Federal na frente da casa do meu pai, e meu pai de cadeira de roda tomando chimarrão às 5h30 da manhã esperando a polícia. Com 89 anos, com a pistola na cinta. Daí, meu pai é militar, subtenente do exército, conhece, dava aula de tiro. 89 anos hoje. E daí ele chegou assim, mas aqui é a casa do Oswaldo. Não, é outro Oswaldo Eustáquio. Daí foram em Brasília, no Lago Norte, onde eu morava. Polícia, chutaram a porta casa vazia. Eu tinha me mudado. E daí eu faço uma live, a Polícia Federal quer fazer uma busca e apreensão, liga pra mim, eu vou dar tudo que eu tenho. Você fez uma live. Fiz uma live, falei assim, ó, tem uma busca e apreensão contra mim, pode vir aqui na minha casa, eu moro no Lago Sul, em Brasília. Eu falo aqui porque já tá na internet, todo local. E não fizeram busca e apreensão. Eu fui pro Paraguai, visitar minha tia Rufina, começou pra Paraguai, ela ia levar um terço católico pra ela, que tinha ganhado da Sarah Winter, minha amiga. Quando eu chego e volto já em Campo Grande, sou preso porque a delegada Denise achou que eu estava fugindo pro Paraguai. Mas eu estava voltando. E ela me prendeu a primeira vez, de forma equivocada, sem crime. A segunda vez eu fui preso por descumprir uma medida cautelar. E aí talvez essa segunda prisão tenha sido a única certa, embora a premissa seja errada, porque eu vim aqui em São Paulo denunciar o Boulos. Talvez vocês lembrem dessa denúncia, o Laranjal do Boulos. Que todo mundo chamou de fake news. Então, mas você ganhou liberdade, você estava com tornozeleira. Prisão domiciliar sem tornozeleira. Não podia sair do DF. Você não podia sair de Brasília. Aí você veio para São Paulo. Fui para o Rio Grande do Sul primeiro, entrevistar o Nereu Crispim, que me deu
uma entrevista, eu tenho isso gravado e documentos comprovando que ele foi ao STF, Nereu Crispim, deputado do PSL, dizer o seguinte: o STF é tudo mentira isso aqui. O Bivar me pediu para pedir a prisão da deputada Bia Kicis, da Sarah Winter, mas isso é tudo para a gente ficar com o fundão do PSL de 199 milhões. Minha esposa teve um problema aqui, ia ter o fundo partidário, não deram para ela, vou abrir o bico. Eu entrevistei ele. Eu tive que fazer isso. Dei passo por São Paulo, descubro o Laranjal do Boulos. Estouro isso aí, denuncio o Laranjal do Boulos. Aliás, Boulos, eu contribuí um pouco para ele não ser o prefeito de São Paulo. Foi na campanha, né? Na campanha. Na campanha. Mas foi político, né? Foi político. Não, foi interesse público. Mais ou menos, mais ou totalmente. menos. Mas me fala uma coisa, e o deputado, tem um deputado também que tá preso. Ele tá preso, o Fortão? Daniel Silveira. Ele tá preso, mas é o mesmo rolo. É o mesmo rolo? É a mesma situação. Daniel Silveira está preso no Rio de Janeiro, no BEP do Fonseca. Eu estive lá recentemente fazendo um manifesto. Preso, 33 dias preso, sem crime, Emílio. O Brasil é o único país do mundo que tem um deputado federal, que tem imunidade parlamentar, que está preso de forma imoral, ilegal e inconstitucional. Sabe por que ele foi preso? Ele foi preso porque ele, em tese, no máximo injuriou o ministro do STF por crime de opinião. Nem injúria para mim é aquilo. E, aliás, deixa eu falar sobre isso. Se o STF agora tem em mãos um pedido sobre o Randolfo Rodrigues. O Randolfo Rodrigues disse o seguinte: vamos para a rua, vamos fazer arruaça, vamos derrubar esse governo. Está na mão do Alexandre de Moraes. Se o Alexandre de Moraes não prender o Randolph, vai ter que soltar o Daniel. Daniel está preso de forma ilegal. Entendi. Que coisa, hein, cara? Meu. Que loucura, né? Isso é uma loucura, cara. É uma loucura, né? O cara tá preso, nem julgado foi. Não, não é nem julgado, nem acusado foi. É que na internet você acusado. Se expõe bastante. Não tem acusação. Mas nem o advogado não sabe o que é? Não, eu fiquei preso 381 dias. O meu advogado nunca teve acesso à íntegra dos autos. Eu nunca fui acusado, eu nunca fui indiciado. Teve um período que o inquérito foi encerrado, foi arquivado. Isso lá? 300... Não, no total, né? Entre prisão domiciliar e cadeia. Tá. Mas na cadeia mesmo você ficou quanto? Fiquei na cadeia uns 50, 60. O meu advogado, Ricardo Freire Vasconcelos, e minha esposa, Sandra Terena, não puderam nem me visitar. Eu fui o único preso do Brasil, dos 800 mil, que não podia receber visita. Até o Lázaro recebia visita. Aliás, falaram que o Lázaro era super bandido, né? Na Papuda ele era terceiro escalão. Ficava lá no seguro. Imagine o primeiro. Ô meu, você tem muita polêmica recente, agora que a gente tava falando da Joyce, tem um pedido de prisão, aqui colocaram um blogueiro bolsonarista novamente, que teria invadido o seu prédio. Que história é essa de você invadir o prédio da Joyce Hasselman? O que aconteceu? Eu sou jornalista profissional diplomado. Havia uma coletiva de imprensa no apartamento da Joyce Hasselman. Eu fui até lá, chego na frente do prédio, o porteiro falou assim: você não pode entrar. Por quê? Porque está na blacklist aqui. Mas sabe por quê? Porque eu iria perguntar para o marido da Joyce: por que o senhor, que é um médico neurocirurgião, foi levar sua esposa com o dente arrebentado, toda estourada, só 2 dias depois do hospital? Aliás, não foi nem o senhor, né, que levou no hospital. Quando a Joyce foi no hospital na terça, ele já havia viajado para o Nordeste. Para quê? Não posso responder aqui, ele pode responder. E é isso que eu iria perguntar na coletiva. E fico lá embaixo, impedido de entrar, abro uma live no meu canal, com grande audiência, e falo assim: tá vendo aquela câmera ali? Essa câmera mostra a entrada do prédio. Tá vendo aqui? Essa guarita tem 16 câmeras, todas funcionando. Então, diante de todas essas situações, em qualquer lugar do mundo, se fosse comigo, se fosse com você ou se fosse com o Emílio, nós seríamos os principais suspeitos. Só tava a Joyce e o marido no apartamento. Óbvio, quem é o principal suspeito do caso? O marido. Não tem outra situação. Ninguém está acusando ele, dizendo que ele fez ou não fez. Mas a Polícia Civil faria isso. Por que não deixaram a Polícia Civil investigar? Mandaram a Polícia Legislativa, que é uma polícia patrimonial. Por quê? Para não responder essas perguntas que eu faria. Como é que eu vou invadir numa cadeira de rodas um apartamento? Elevador, sei lá. Não, como é que eu vou fazer isso? E, aliás, eu estava numa live, isso é uma mentira. Você ficou zoado mesmo? Isso é sequela, daquele negócio lá do... Puta que coisa, cara. Emílio, eu apanhei pra cacete. Eu apanhei muito. Apanhei como nunca apanhei na minha vida. E depois sofro um acidente na Papuda. E fico nessa situação, em estado de paraplegia. Os médicos não podem dizer se eu vou voltar a andar. Mas eu creio num Deus que vai me fazer andar. Eu tenho convicção disso. E estou fazendo fisioterapia. Eu tô assim por causa disso. Eu estou numa cadeira de rodas hoje, eu sou um jornalista diplomado, que estou numa cadeira de rodas por defender a bandeira da minha nação, por defender a minha pátria, e sem ser sequer acusado. Não é que eu não fui condenado. Eu não fui indiciado, não fui acusado.
Teve um momento que nem tinha inquérito, Emílio. O inquérito foi arquivado, eu não era nem investigado, estava preso. E meu advogado falava assim, solte ele. E o Alexandre de Moraes não fazia nada. E por quê? Perdão, Oswaldo. E você acha que qual foi a motivação de quererem te prender? Por que você acha que a turma queria você fora da rua? Foi aquele rolo lá que soltaram fogos. Foi aquele rolo então, lá. Por que a turma Todo queria mundo fala isso. Foi aquele rolo. Mas não teve rolo, sabe por quê? Qual que é a questão? A questão é a seguinte, qual o motivo da minha prisão? Não existe, não tem no meu inquérito o motivo da minha prisão. Agora eu vou dizer para você por que eu fui preso. Eu fui preso porque a minha voz e a voz das pessoas que estavam na rua defendendo o presidente Bolsonaro começou a crescer muito, crescer demais. E aí não ia ter impeachment. Eu comecei um manifesto, Emílio, que tinha 20 mil pessoas nas ruas, depois 50 mil pessoas, depois 100 mil pessoas, junto com o acampamento liderado pela Sarah Winter. E o Bolsonaro andava de helicóptero lá por cima e ia lá no Palácio nos receber todo domingo. E a cada dia mais pessoas. Eles tinham que calar a nossa voz para o projeto político de poder que eles tinham, de Rodrigo Maia, que denunciei. Rodrigo Maia tentou se reeleger a presidente da Câmara pela terceira vez, o que não estava previsto na Constituição. Sim. Queria ser o primeiro-ministro, mas quem não quer ser? Queria ser, só que quem não quer o poder? Quem não quer continuar no poder? Eustáquio, quem não quer o poder? Você está me cheirando candidato. Você está me cheirando candidato. Eu preciso fazer um break rapidinho, a gente vai continuar esse papo aqui. Vamos continuar com o Eustáquio, que está contando a história aqui pra gente. Desde o começo lá, todo mundo lembra desse rolo, e ele está contando pra gente o desdobramento da prisão que ele teve, sofreu tortura na coisa horrorosa. Vamos fazer o break rapidinho para a rede. A gente continua aqui na Panflix. Para você conversar com o Eustáquio, é o Eustáquio _Oswaldo com W. Serviço do Instagram para ele, arroba para ele. Para ele. Para você, querido ouvinte. Tá ouvindo. Vendo. É arroba Eustáquio _Oswaldo. Esse é o Instagram e o Twitter Oswaldo Jor. É isso? Jor. Jornalista. Oswaldo Jor. Então eu vou pro break pra rede. Vamos lá, Reginaldo. A gente continua o papo aqui na Panflix, que tá muito bom com o Oswaldo Eustáquio. Vamos lá? Muito bem. Albeta. Oswaldo, você, depois desse teu depoimento, né, de tortura, você ainda continua sendo perseguido de alguma forma, sendo nas redes sociais ou até mesmo de ameaça? Tenho 168 ameaças de morte que eu registrei. Uma delas foi feita pela Sociedade Secreta Silvestre, um grupo terrorista que colocou fogo no ônibus lá no Distrito Federal. Eles mandaram um e-mail assim: nós vamos assassinar o Oswaldo. Eu estava morando no Lago Norte e meus filhos estudavam no COC, uma escola que fica lá pertinho. Franquia, né? Uma franquia. Os meus filhos, eles tiveram que sair da escola. O segundo semestre eles não foram. Os meus filhos pequenos, eles reprovaram o ano. A minha filha maior, ela conseguiu fazer virtual ainda. Eu tenho imagens de carros sem placa parando na frente da minha casa. Eu tenho imagens de situações que ameaçam a minha família. A minha esposa foi seguida esses dias lá em Brasília, eu não estava podendo sair, eu estava preso em regime domiciliar, não podia sair de casa, mas até a minha esposa foi seguida. Então, eu recebi diversas ameaças e continuo recebendo. Infelizmente, a minha situação hoje, ela é periclitante. Eu tenho lutado contra isso, mas eu não posso deixar de erguer minha voz porque eu tenho um propósito. E eu tenho convicção que o propósito se sobrepõe à circunstância. Qual é o meu propósito? Eu creio que a nossa geração, a minha geração, a tua, você é um jovem, o Emílio. Eu sou velho, já. O Emílio, não sei se o Emílio é velho, mas eu assisti. Eu sou muito velho. Eu, adolescente, assisti o Emílio. Mas então velho, então. Eu já tô velho. Você também, né? Eu já desisti. Eu, adolescente, assisti o Emílio. Mas a nossa geração, inclusive a tua, vai mudar a história do Brasil varrendo a esquerda. Varrendo a esquerda. Porque o comunismo só faz mal para o nosso país. E qual é o meu propósito? É não deixar mais a esquerda voltar ao poder. O Bolsonaro, que é o candidato, que é o presidente que eu apoio, é uma variável. Ele está aqui hoje, amanhã, até 26, no máximo, depois não. Muda. Mas o conservadorismo, os valores que vêm de Jesus Cristo lá da época, de antes de Cristo, vão permanecer, por isso que eu luto. Pois é. Não, eu concordo com você. O que eu acho um absurdo, também não sou contra a direita, nem que cada um vai votar, vai escolher o candidato, beleza, isso aí, a democracia é legal por isso. Que as pessoas passam, mas o nosso pensamento é sempre os valores, né? A gente tem que ter os nossos valores. Acho que isso a gente aprende em casa, aprende com a família. É assim que a gente. Eu fiquei muito assustado. É assim que a gente. Agora, o que eu acho. Que ele sofreu. Então, o que eu acho é o seguinte: a gente não pode acusar ninguém, nem culpar, nem prender ninguém por ter opinião, cara. Exatamente. Você a opinião
opinião ela é a coisa mais importante numa democracia. Eu Você acredito tem a tua, eu tenho a minha, por pior que ela Marinho seja. tem a dela, Por pi- você tem a dela. Por pior, pior que seja a opinião. A gente tem que respeitar a opinião do outro. Agora, isso eu acho muito... Essa é uma história muito estranha. Foi muito... Esse período que a gente está vivendo aqui é um período muito esquisito, com a pandemia. A gente está muito vivendo assim um momento de muita incerteza, cara. Então, sei lá, tomara que para frente a gente continue, que a gente consiga... Mas eu acho difícil, cara. Putz. Eu acho que tá todo mundo muito contaminado. Mas a gente vai fazer isso, Emílio. Nossa geração vai buscar essa liberdade. A minha luta é pela liberdade. Eu tenho grandes divergências ali com o Marinho. Eu acho que ele fala um monte de bobagem. Só que eu vou defender até a morte o direito dele falar. Pois é. Mas às vezes ele fala coisas boas. Um menino talentoso, ó, ele imita lá o Pô, um grande talento. Sim. Um grande talento. Mas eu divirjo dele muitas coisas, assim como ele diverge de mim. Mas vamos morrer, Marinho, defendendo o teu direito de liberdade de expressão. É isso mesmo. E eu assino embaixo, corroboro. Eu acho que a gente tem as nossas diferenças, mas eu fui consistente desde o início. Mesmo no momento que a gente pode ter se engalfinhado lá no Twitter, achei o teor da decisão que gerou a tua prisão nebuloso, parecia arbitrário, e no momento que saiu a notícia que você foi achacado, que acabou gerando a sua paraplegia, eu me solidarizei no mesmo instante. E como bom liberal puro sangue que eu me considero, eu também vou defender incondicionalmente o seu direito de se expressar, apesar das nossas divergências e de eu discordar de vez em quando do teor da sua atuação, mas faz parte da democracia. Acho que você há de concordar comigo. Mas você não é... Porque, por exemplo, o Twitter, às vezes eu acompanho aqui, tu tem o @programa Pânico, os caras xingam, briga, filha da mãe, e não sei o que, e tal. Aquilo inflamado. É inflamado essa discussão. Mas é Twitter, cara. É Twitter. Estamos de volta? Voltamos. Muito bem, meus queridos. Estamos de volta aqui hoje. Presença ilustre nesse programa. O Oswaldo Eustáquio está aqui com a gente. O Instagram dele, para você acompanhar, é Eustáquio_Osvaldo. O Twitter dele é Osvaldo Jornalista. Para você acompanhar, ele está sempre fazendo as lives. E você continua fazendo suas lives, seu conteúdo com grande audiência. E aí, como é que tá lá no STF? Como é que tá a sua situação hoje? Você tá em cana, você não tá? Você tá aqui, nós vamos entrar no rolo, Careca vai prender a gente. Tava com a... Dá o seu CPF aí, o seu. Deus me livre. Olha, tem uma chance de acontecer isso. É? De vir pra cima de vocês. Sabe por quê? Por quê? Porque hoje eu inicio um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes em meu nome. Por que eu vou fazer isso? Porque eu sou um exemplo vivo do abuso de autoridade no Brasil. E aqui não se trata de direita ou de esquerda. Exatamente. Aqui não se trata de partidos políticos. Aqui se trata de liberdade. E na liberdade todos aqui vão ter a mesma opinião. E diante do que aconteceu com o meu amigo, o deputado federal Daniel Silveira, que está preso, não existe previsão legal. Só pode prender um deputado federal no Brasil, de acordo com o artigo 53 da Constituição, em flagrante delito. Não, mas ele falou que o vídeo era um flagrante, que era um flagrante delito. Era o vídeo que ele teria publicado, vídeo, né, que ele usou o vídeo como... Por crime de opinião? Então, eu não sei. Pois Cara. é. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Que crime de Ninguém opinião? sabe direito. O que você escreveu no Twitter? O que você inflamou? O que é um crime? O que você falou? O que eu fiz? Vocês querem saber mesmo? Quero. Pode falar, Emílio? Pode falar. Não, lógico que não. Não? Vai falar, vai me ferrar. Não vou ferrar ninguém. Então não fala. Procura A aí, verdade. não. Então não, Vem desliga aqui, o depois eu microfone aqui. dele. Deixa ele. Pode falar. A verdade, Porra, o cara tá não lá... há como vencer uma guerra contra a verdade. Nunca vai existir na história, nunca vai existir uma forma de vencer uma guerra contra a verdade. Eu fui preso de forma imoral, ilegal e inconstitucional. E eu vou pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes de forma democrática, dentro das 4 linhas da Constituição, porque sou uma prova viva de abuso de autoridade, assim como o deputado Daniel Silveira. É simples assim, dentro daquilo que está na Constituição, sem ofender ninguém, sem erguer a voz para ele. Eu não tenho nada contra a pessoa do ministro Alexandre de Moraes, mas que ele abusou da autoridade em me prender, ele abusou. Que ele abusou da autoridade em mandar um deputado federal para a cadeia, sem crime. Mais outros 6 presos políticos. Eustáquio, Ele errou. Mas isso aí não é uma disputa jurídica? Não é uma coisa que você tem Não é que... jurídica política? Você acha que é política? Hoje, desde o juiz de piso de primeira instância, o ministro da STF está contaminado. O câncer do Brasil é a justiça. Porque não há mais justiça. Eles estão nos julgando com injustiça em todos os âmbitos, do primeiro piso
ao STF. Existe uma definição... Isso é político, não é jurídico. Existe uma definição do que é liberdade de expressão e o que é crime de opinião? Assim, qual que é a diferença legal? É muito confuso isso. Eu não consigo entender, mas eu queria saber... Vou explicar para você. Eu posso explicar, se você deixar, se você quiser. Por favor, eu quero. Ó, se eu falar para você, você é feio. Não fala essa palavra. É verdade. Tô falando uma injúria. Mendigato falou. Se eu falar pro Emílio, você é feio, tô te difamando. Se eu falar assim, ele me roubou, é uma calúnia. Artigo 139, 140, 141 dos crimes contra a honra. A partir disso aí, eu tô cometendo crimes e ultrapasso meu limite de liberdade de expressão. Agora, eu posso criticar o Emílio, eu posso criticar o ministro Alexandre de Moraes, porque está na Constituição, é liberada a crítica, vedado o anonimato. O que eu não posso fazer é colocar uma máscara. Agora, se eu falar o meu nome, meu sobrenome, eu posso, inclusive, criticar. Esse é o meu conceito de liberdade de expressão, que hoje no Brasil está vilipendiado. Inclusive, o Brasil, ele rasgou o Pacto de São José da Costa Rica. Estou indo para São José da Costa Rica dia 8 para dizer assim, o Brasil rasgou o pacto. Porque tem um deputado preso. Junto com uma ativista do Rio de Janeiro, minha amiga Elisângela Peçanha. Estou indo para o Rio. Lá, para o Rio não, para São José da Costa Rica. Pedir a liberdade. Então, mas aí também os caras regaram pro Supremo, né? Porque, porra, várias vezes tentaram fazer isso e os congressistas não deixaram. Por que aconteceu isso? E esse é um negócio também que a gente não entende. Por que deixaram... Porque todo mundo abaixou a cabeça. Todo mundo abaixou a cabeça e falou, não, esse os aí... poderes, né? Tudo bem, eu não concordava com aquele cara, não. É o Fortão, né? É, o Fortão. Eu não concordo com esse discurso meio... Mas tudo bem, cara. Não vou também entrar aqui. Cada um tem a liberdade, fala o que quiser. Ele ganhou voto, foi justo, é deputado, tem o foro privilegiado, beleza. Concordar ou discordar é uma coisa ou outra. Mas por que os senadores, os deputados lá na Câmara baixaram a cabeça para essa decisão lá do Supremo? Porque a lei 1079 de 1950, promulgada por Eurico Gaspar Dutra, ela é frágil. Por quê? Porque coloca o Senado para julgar o STF e o STF para julgar os senadores. Então uns têm rabo preso. A maioria deles tem rabo preso. Outros rabo solto, mas não quero entrar nessa discussão. Mas essa promiscuidade entre, eu estou investigando você e você pode me investigar, faz com que o Congresso se ajoelhe para a Suprema Corte. Porque é a Suprema Corte que julga os senadores e os deputados. Vou te dar um exemplo. Renan Calheiros tem 17 processos. Não está indo nenhum para frente. Por quê? Porque ele é o homem que pode julgar os ministros do STF. Então, enquanto não... Sabe por que isso está acontecendo? Porque falta o Magno Malta lá no Senado. O Magno Malta, se estivesse no Senado, não ia estar essa situação periclitante que está. O Magno Malta falou assim, Alexandre de Moraes, vem cá. Por que você mandou prender o Eustáquio? Mas não é assim que funciona. Mas o Magno ele pode convocar. O Bolsonaro pode convocar. Não é assim não que chamou funciona. ele, né? Ele não pode é fazer, assim. qualquer senador pode fazer um requerimento de convocação. Qualquer um. Não Qualquer sei, um dos cara. 81. Não sei, eu não sei. Tá no regimento interno do Eu tenho Senado. muita dificuldade para entender o que passa, as leis. É muito complexo. E complexidade é bom para aumentar a desigualdade, para corrupção. Porque aí cada um tem uma narrativa, é a falta de clareza, vira uma briga de quem tem mais dinheiro acaba ganhando. Ô, Eustáquio, mas posso falar uma coisa para você agora? Claro. Ali não tem bonzinho, não. Não tem. Lógico. Ali não tem nenhum bonzinho, cara. Ali não tem nenhum bonzinho. Mas tem que ter, Emílio. Ah, mas é complicado. Não tem, concordo com você. Mas tem que ter. Agora, por que não tem? Se você quiser se candidatar a deputado federal, possivelmente você vai ter dificuldade. Talvez não que você tenha mídia aqui, mas se um cidadão comum que está nos assistindo ali... Marinho, nosso próximo. Marinho. Se quiser se candidatar, vereador. Não tem o recurso do fundo partidário, não tem tempo de televisão, não tem uma visibilidade como essa. Então vão ser sempre os mesmos. E essa construção de sempre os mesmos deu nisso. Agora, em 22, a gente pode mudar isso. Marinho, se você quiser ser, você tem que se candidatar. Se você tem essa convicção. Eu discordo de você. Mas se você tem essa convicção, você tem que ir. Porque isso é democracia. Eu defendo a democracia e a liberdade. Esse é o meu objetivo. Então, mas o que eles falavam lá, onde você entrou no rolo, onde entrou no rolo é de vocês quererem diminuir o poder do STF, chamando o povo na rua para diminuir o poder deles. Aí fica complicado. É esse que é o negócio. Mas tem direito, não tem, de protesto? Eu não sei, cara. O que eu tô falando é o seguinte, são três poderes. São três poderes. Os três poderes estão lá para Você acha que está equilibrado? Eu acho que não. Lógico que não. Eu também não. Eu tenho convicção que não eu acho que não já está. tem o desequilíbrio. Eu acho que não está. Pelo STF. Mas eu acho isso ruim pra gente.
Pra gente isso é ruim, porque aí você fala, em quem eu vou acreditar? A imprensa, você não acredita mais. Tá louco. Sim. Você não acredita mais nos deputados já há muito tempo, nos políticos. Você não acredita mais em senador, não acredita mais em deputado. Aí você não vai acreditar mais na justiça, cara. Aí vai ficar A justiça é a pior de todas. Aí vai ficar um negócio complicado. Você ter na Mas pauta, desculpa, na Não. pauta. Pode falar, Samir. Não, é que o que eu lembro, né, que foi alguma coisa envolvendo fake news. Como que na sua concepção como jornalista, o que deve ser fake news? Você acha que é um crime ou não? Eu tenho um conceito sobre fake news. No Brasil, fake news é a verdade que a gente conta, que a grande imprensa não contou, e ela falou assim, pô, saiu no Pânico aquela história lá, os caras contaram essa verdade, e agora quem vai fazer? A Folha não deu, o Estadão ninguém deu. Vamos dizer que é fake news. As agências de checagem da própria empresa dizem assim, isso é fake news. Mas está carregado de documentos probatórios. Quando eu vim para São Paulo aqui e denunciei o Laranjal do Boulos, me chamaram de fake news. Sabe o que aconteceu, Emílio? O Ministério Público falou assim, ó, retira essa multa do Oswaldo, cancela tudo o que aconteceu contra ele e o Ministério Público investiga o Boulos. Então eu fui inocentado de tudo aquilo e ninguém contou. Eu fui preso 3 vezes, o Jornal Nacional fez 5 minutos de matéria em cada prisão. Quando eu fui solto, nem uma nota pelada. Então, mas outra coisa também, Eustáquio, que a gente vê, e porra, você é um profissional, você tá dentro da bagaça, você sabe como é. Sei. Hoje em dia as notícias, elas são muito rápidas e a gente sempre tem que estar com uma... É que nem o caso da Joyce. A Joyce teve esse negócio lá, Já ninguém mudou umas sabe o que 12 aconteceu. Não tem uma... Um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala não sei o quê. Narrativas. Então, daqui a pouco isso aí vai passar, entendeu? Então é isso que tá. Ninguém mais tem parâmetro pra nada, cara. Tá Ninguém confia mais em nada. Ninguém confia mais em nada. né, Paulo? Esse é que é o negócio, esse é que é o Da problema. Joyce eu recebi montagens, Então. como falando, ela bateu o carro, Claro, tava uma massagem. claro. E E o que é, o que não é? Engano, Quem é o cara que vai falar isso é sagrado, isso é profano, Sim, essa é notícia, quem que isso é julga fake? isso? Agora você entendeu por que o Pânico tá fazendo esse sucesso? Não, não tá fazendo sucesso Não tá fazendo. nenhum. Tá decadente. Vou Nada. colocar... Não tem Não, sucesso aí sim é nenhum. fake news. Está aqui, ó. Aí sim é fake news. Sucesso zero. Ô, Emílio, o Decadência, Pânico, né? lá atrás era um programa de humor. Hoje o Pânico tem trazido notícias mais relevantes do que a grande imprensa. Por quê? Porque a lacuna que eles deixaram. Eles deixaram uma lacuna que não... Por que eu tô explodindo? Eu tenho mais audiência que Folha, Estadão. Pega meu Twitter e compara o Twitter com Folha, Estadão, O Globo, todos juntos. No Twitter. Eu tenho mais audiência que todos. Eu abro uma live com qualquer um deles. Aliás, a maior live da política da história foi minha, com o Roberto Jefferson, com 172 mil pessoas simultâneas. Por quê? Pela lacuna. Porque eles deixaram de falar a verdade. E qualquer um que falar a verdade vai ter audiência, porque o conteúdo hoje se tornou maior do que o meio. Vai ser minha tese de mestrado. O conteúdo é maior do que o meio. Oswaldo, você bem. como observador do noticiário, eu queria te perguntar sua opinião em relação à transição clara, à mutação que houve no governo. Eu perguntei, inclusive, para o senador Reis outro dia, ele bradando junto com o Alessandro Vieira a favor do impeachment do Toffoli, do Gilmar, a militância inteira encampando isso nas ruas e em hashtag e na atuação deles. E aí, com o passar do tempo, a gente olhando na cronologia adiante, para hoje, a gente vê uma figura que também, como Renan Calheiros, tem uma ficha corrida muito grande e que depõe contra ele, que é o Ciro Nogueira, tomando as rédeas da articulação do governo, e não se ouve mais da militância tanto impeachment só do Alexandre de Moraes, no caso, que teve todos esses embrólios aí com figuras importantes para o movimento como você. Qual é a sua visão dessa transição do governo que, para mim, é muito flagrante? Olha, tem se falado muito nessa transição do governo se aproximando ao centro. Mas isso já iniciou desde o 1º de janeiro de 2019, quando o Bolsonaro entrou. Tereza Cristina, Osmar Terra, Mandetta, Onix já eram centro. Já eram centro. Tem Agora, direito. você tem a Casa Civil. Mas a Casa Civil não tem orçamento. A Casa Civil... Qual é a função da Casa Civil, Marinho? É a articulação política. Então, de fato, o melhor local para a articulação política é ter um político. Mas eu concordo com você num aspecto. No início, o Bolsonaro tentou colocar a base dele. Sabe quem foi a primeira líder do governo, Emílio? Foi a Joyce Hasselman. Sim. Foi um erro. E daí a gente teve Kim Kataguiri, Alexandre Frota. Demais. Lá em Brasília, nós temos aquele deputado maluco lá, como é o nome dele? Luiz Miranda, que traíram o presidente. Então, quando essa lacuna existiu, não tinha outra situação a não ser fazer uma aliança com o centro. Aliás, o Bolsonaro falou nesse programa, em 2016, para o Emílio perguntou para ele, Bolsonaro, se você tiver que negociar com eles, eu não sou uma ditadura, eu não sou ditador, se tiver, eu vou ter que estar junto com o centro. E eu não vejo problema.
O meu problema é com a esquerda. Essa aproximação do centro eu avalio como natural, Marinho. Não, o que o político quer é manter o poder. Sim. Isso é óbvio. Ele quer continuar no poder. Agora vai Então, mas depende de quem vota. Exato. Mas agora E para barrar o impeachment. E para barrar o impeachment. Exatamente. Sim, claro. É para se proteger, né? E, Oswaldo, eu queria perguntar para você a sua Aquelas opinião. passeatas, esses negócios aí que o Bolsonaro faz, fala, opa, pera lá, o povo tá do meu lado. Lógico. Porque senão, o cara cair tem que ser igual a Dilma, que era Sim. o povo, todo mundo. Sim, Aí pressão o povo popular. sai na rua, tá? Lembra que saía na rua? Pedindo tá? impeachment do o golpe, Toffoli. que não Por que deu não pede certo. mais? Que eu denunciei. Fui eu que denunciei esse golpe do Maia, lá atrás. Não. 19 de abril de 2020. Que horas? O cara tem do 7h37. O quê? Do que golpe do... O Maia queria se reeleger a terceira vez pra Câmara para virar presidente da República através do impeachment. Pô, mas o Maia tava feliz lá. Sim. Você não queria ser primeiro-ministro? Exatamente, tiramos ele. Do Maia? Olha ele. Onde tá o Maia? Faz Maia tempo. tá sumido o Tá Maia. almoçando agora. Ô, Oswaldo, o que você acha da questão do voto auditável? Eu, dia 1º de agosto, vou às ruas em Brasília. No Brasil inteiro vai ter manifestação pelo voto auditável, pelo voto impresso, pela contagem sábado. pública dos É votos. agora, sábado? É, agora. Pela contagem pública de votos. Por que é importante isso? Olha, só em Bangladesh, no Brasil Em Botão. e no Butão O deputado teve aqui falando. existe Felipe Barros. urna como a nossa. Eles falam assim, mas vocês são reacionários, vocês não querem a tecnologia. Não, reacionário é quem quer essa urna da Venezuela, que é como um 486 DX400 lá da década de 90. Que não, hoje, o que é tecnologia? Eu votar, sair o ticket com QR Code e eu poder conferir. Isso é necessário, isso é tecnológico e importante para o Brasil. E se não houver o voto auditável e a contagem pública dos votos, eles vão tentar dar o golpe roubando de novo. E a esquerda vai tentar voltar para o poder. Emílio, o Zé Dirceu quer voltar para o poder, cara. Então, mas é isso que eu não consigo. Isso que eu acho a bobagem. Porque, por exemplo, o Bolsonaro chega e fala, não, a eleição lá do Aécio foi roubada e não sei o quê. A outra também. Se o cara chega e fala, cara, é o seguinte, há indícios que isso aí não funciona bem. Que pode ter um trambique aí e tal, não sei o quê. Vamos fazer uma urna melhor? Vamos melhorar. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Vai ser. Pra quem acredita, Pra quem vai lá. democracia. Eu para mim, essa urna, a nova, tanto faz. Eu vou lá e vou votar e acabou. Vou escolher meu candidato e acabou. Para quem não acredita nisso, nós vamos fazer uma urna melhor, mais apropriada. Não vai ser uma urna tão antiga, tá, não sei o quê. Mas fala um negócio que não existe. Não tem. Pode ser que tenha indícios, pode ser que alguém falou que houve na época da Dilma com Do Aécio. com Do Aécio. Pode haver indício ali que houve alguma Teve coisa e vídeo tal. pra Mas não tem prova nenhuma. Não, ninguém Tem provou. vídeo de internet. É, um vídeo do WhatsApp. Você entendeu como é o tem uma negócio? Aí todo mundo investigação. fala, aí vira político. Enfim. Aí vai virar político, aí cada lado vai pegar o dele e acabou. O que você Hoje à noite o Bolsonaro prometeu mostrar provas na live dele. Mas não deve ter. Que horas, hein? Vou acompanhar na live Bolsonaro? do Bolsonaro hoje. Só corrigindo, o protesto dia 1º é domingo, tá? Não Domingo. sábado. Então é quiser domingo o protesto. Eu vou estar em do Brasília. Voto auditável. E vai ter no Brasil inteiro. Ontem o deputado Felipe Barros. Felipe Barros esteve aqui, ele estava explicando lá. Ele que é da o PEC, relator, né? é O relator da relator. PEC. Explicou Ele tá super falando, bem. parece que não é uma coisa assim tão absurda Não. de ser. Não, por que não ter transparência? Exato. O nosso único objetivo é ter transparência. Se tiver a urna com o voto auditável, que está previsto em lei, a previsão legal é de uma contagem pública de votos. Os partidos políticos têm esse direito e esse dever. Então, se tiver uma urna que destaque lá o seu recibo e depois faça uma contagem, o resultado pode até dar no dia, Emílio. Dá no dia, o resultado homologa 24 horas depois. Isso é tecnologia, isso é democracia, isso é liberdade. Muito bem. Polêmico. Bom, eu acho. coração. E como é que tá a sua situação agora, ô Eustáquio? Você continua fazendo as lives? Olha, eu, quando fiquei preso domiciliar, e fiquei arrebentado, Emílio. Foi muito difícil para mim. Psicológico. Muito difícil. Para mim e para minha família, para os meus filhos. Tenho 3 filhos. Os meus filhos viram a polícia me prender. Os meus filhos não gostam da polícia. Eu falei, não, filho, a polícia é do bem. Não, mas a polícia prendeu você equivocadamente. O Bernardo, de 8 anos, ele apontou pro delegado, você não vai levar o meu pai. E o delegado encheu o olho de lágrima. E olhou para mim e falou assim, Bernardo, vem cá. Você tem uma missão. Cuida da mamãe para mim que eu vou voltar. E quando eu vou pra cadeia e volto, domiciliar, sem poder sair de casa, eu decido montar um grande estúdio de televisão na minha casa, parecido com esse aqui. Não é tão bonito quanto esse, mas é um grande estúdio. Porque eu decidi dar minha resposta à sociedade com jornalismo profissional.
Porque eu sou um conservador pré-Bolsonaro. Lá desde a época do Dr. Enéas Carneiro, que morreu em 2007. Aliás, o nome do pai do Enéas chama Eustáquio. Em 2007, quando o Enéas morreu, Bolsonaro herdou o conservadorismo de Enéas. Hoje, nós temos um partido conservador no Brasil, que é o PTB de Roberto Jefferson, que está à direita. Esse é meu objetivo hoje no Brasil. Meu objetivo é fortalecer o conservadorismo. Mas essas direitas é direita brava, conservadorismo. Cara. É direita brava. O conservadorismo eu tô ligado. são valores. Eu tô ligado. E eu jamais vou negociar valores. Não. Esse é meu nunca. Agora, e se vem um cara de Eu tô esquerda, ligado. você vaza do Brasil, o que você faz? Se vem um Lula, vem um outro cara, o que você faz? Eu não sou filho de pai assustado. Eu fico aqui e vou enfrentar dentro das 4 linhas da Constituição, das regras. Por quê? Porque esse é meu propósito. Primeiro que é varrer a esquerda do Brasil. A esquerda só faz mal para o Brasil. O comunismo nunca deu certo no mundo. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. Então o meu propósito é esse, varrer o comunismo. E serei a antítese do STF. Já entrei com o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Está no meu Twitter lá, quem quiser assinar junto. Por quê? Porque eu sou uma prova viva de que houve um abuso de autoridade. Quem fez isso para mim foi um ínclito advogado católico, o Dr. Paulo Fernando. E certamente a verdade e a justiça me seguirão por todos os dias da minha vida. E nós vamos vencer aqui no Brasil. O Brasil vai ser um país justo. Você está falando como candidato. Candidato a senador pelo Paraná. Qual é o 40-26. 40 é PSB, não. 40 é esquerda. Paraná. Confirmada já? Veja, Já tá, né? eu nunca fui filiado a partido político e nunca tinha pensado em ser político. Tenho 43 anos de idade. E daí eu quero ser candidato ao Senado da República. Por que ao Senado da República? Porque quando eu chegar lá, eu vou ser juiz daqueles que me julgaram com Mas você vai entrar no clube, cara. Você vai Jamais. tomar Clube um do whisky charuto. bom. Whisky bom. Clube do charuto. A hora que você Brasília. coloca o charuto, Eustáquio, irmão, na- Brasília. Não fumo charuto. Não, Charuto. Brasília, cara. Eu moro em Aqui- Brasília há 2 anos. Não, eu Coíba. sei. Eu tô falando, você Corrida entrou e ali, whisky ó. bom. Ali é whisky Você bom. fica só no aperitivo. Emílio, Golfe depois Você do vai almoço. pedir Gostinho. Você vai Vou dizer uma coisa. Existe uma Vocês são geração... não, tinha na época... Presunto Royale. você Tinha vai os adorar. circos. Tinha os Golfe circos. depois do almoço. Não, ali Valdão cara. sentou. Deixa eu Aldão, responder isso aí. ali Deixa eu é responder isso aí. complicado. Porque ali, e esse é que é o negócio. Esse é que é o raposa negócio. Ali montaram um esquema. Ali montaram um esquema para ter 2 países. Esse deles e o nosso. Mas nós vamos A romper gente essa tem que bolha. aqui pagar para manter aquilo, ficar pagando. É que nem esse negócio aí, ó. É que nem esse fundo. O fundo a gente paga Para os pra caras eles fazerem campanha. fazer campanha, para votar, para eles ganharem, Você não para a gente aguenta, ficar pagando. É um negócio que a gente Todo fica mundo pagando. que veio aqui Ei, foi lá e Você, sentou. você utilizaria recursos do fundo, caso fosse candidato? Interrogação. Não é interrogação. Respondo isso com muita tranquilidade. Eu sou contra o fundão do jeito que está hoje. O fundão foi criado a pedido da OAB pelo STF. Por quê? Por que eles criaram esse fundo público? Por quê? Vou explicar por quê. Porque quando o fundo era privado, os partidos de centro e direita tinham recursos, mais recursos. A maior parte do recurso da esquerda vem do narcotráfico. Eu estive com o senador Molina da Bolívia antes de morrer. Ele falou assim: Eustáquio, a Bolívia é um narcoestado e manda dinheiro aqui pro Brasil. Eles ficaram com por medo de isso. igreja. Eles ficaram com medo de igreja, ficaram com Lógico. dinheiro de droga. Lógico. Então, eu sei, cara. Mas deixa eu responder, Marinho. Se chegar naquele momento a legislação, falar assim, olha, existe o fundo partidário e o PT, o PSDB e os outros estiverem utilizando, eu tenho que utilizar para jogar na mesma regra. Eu não posso entrar num jogo Exato. de futebol sem chuteira. Agora, eu desafio qualquer um dos meus adversários, se eu for, porque eu não sei se eu vou ser candidato, tá? Porque a minha convicção é a seguinte: você falou agora, Oswaldo, mas lá em Brasília é assim, o charuto, de fato é. Mas Deus tem levantado Blue no Label, Brasil. Blue Label. Deus tem Você não aguenta levantado no aperitivo, Brasil papai. uma geração de nazireus, que são aqueles consagrados, que na ausência até dos sacerdotes, quando se calam, se levanta uma geração de nazireus, profetas, que vão dar voz para a nação. Ei, eu não fumo charuto, eu não gosto de charuto. Eu sou casado com a Sandra Terena, minha esposa, querida, há 15 anos, tenho 3 filhos. Não pretendo trocar de mulher. O que eu quero é fortalecer o meu país. Se eu for candidato, se eu for senador, eu vou julgar com justiça aqueles que me julgaram com injustiça. Não sei se vão me dar legenda. O Roberto Jefferson, presidente do PTB, me garantiu a legenda. Mas até Jefferson lá, teve aqui podem no- tentar tomar. O Jefferson Até lá teve pode aqui, tentar não. tomar. Ele tá bravo com a China. Betão Paulo bravo tá pistola, bravo. né? O Com Jefferson. as duas pistolas. Se eu conseguir ser candidato, aí vocês vão ver um senador da República enfrentando o STF sem rabo preso.
Porque hoje os que estão lá, infelizmente... É o partido, cara. É o partido. Esses partidos tu tem dono. É muito difícil. Isso aí é tem tudo helenismo. com dono. Partido com dono. Nós não podemos ser helenistas. Eu sei, mas é complicado. Cuidado. Nós temos que crer. Não, eu acredito. Pô, eu gostei de conhecer você, contou a sua história aqui. Pô, espero que você participe mais vezes. Tem que encerrar, né, Dedê? Tem que encerrar. Então, ó, eu vou passar aqui para vocês o serviço para você entrar lá nas lives com o Oswaldo Eustáquio, que é jornalista, conversou aqui com a gente, tem lá o canal do YouTube dele. Você entra no Instagram e aí tem todo o caminho para você ir. O serviço do Instagram dele é @Eustáquio Osvaldo com W. Eustáquio _Osvaldo e o Twitter Osvaldo Jor. Que é Oswaldo Jornalista, e o Twitter é onde a turma briga, xinga. Nossa. É uma loucura. Oswaldão Obrigado, tá impossível. Lá. Obrigado você, cara. Obrigado. Prazer te conhecer, não conhecia pessoalmente, já tinha visto você em outros programas, tal, na internet. Pô, obrigado por você ter vindo aqui, mesmo com dificuldade de locomoção, bater um papo aqui com a gente, contando a sua história. Parabéns para vocês também pelo trabalho brilhante que vocês têm feito. Que o favor de Deus esteja sobre vocês. Aqui é um desserviço à sociedade. Deus abençoe todos vocês e a nossa nação. Obrigado, gente. Você também. Valeu.